Olá, gente, bom dia. Mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante porque envolve educação. Nós vamos conversar hoje com uma professora de arte que vai falar aí da importância do estudo da arte nas escolas. Eu vou conversar agora com a professora Carmen Carvalho, que está aí nesse mundo da arte por muito tempo e tem muita coisa para falar pra gente. Então vamos lá conversar com a professora Carmen Carvalho? Bom dia, professora Carmen. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui no programa Bom Dia com Dicas falar de educação, porque falar de arte é falar de educação. Sim, professora? Sim, com certeza. Bom dia, muito obrigada. Eu que sou grata pelo convite, né? Muito bom estar aqui, ainda mais contigo, né? Que é uma pessoa tão especial, tão querida para mim. Né? Nós temos uma história, né, de vida, aprendi muito contigo, te agradeço, né? A gente tem uma parceria aí no teatro, né, que rendeu bons frutos, né? E aí essa história de você falar que tem tempo, né? Não é tanto tempo assim. Não vamos assustar os telespectadores, né? A gente tem uma jornada aí pequena, né? Não, mas é sério, gente. A minha formação inicial, né? Eu sou formada pela UFPA em Educação Artística, Artes Plásticas e trabalho na rede municipal como professora há 18 anos. Não é um tempo muito longo, né? A gente está engatinhando aí, eu digo que eu sei muito pouco, né? A gente está sempre aprendendo, mas já deu assim para, vamos dizer assim, vivenciar coisinhas, né? Muitas coisinhas, muitos aprendizados, fazer trocas muito bacanas nesse período, né? Nesses 18 anos. E eu digo que tem uma coisa que me faz feliz é fazer o que eu faço, né? Eu dou aula com amor, né? Gosto do que eu faço, me dedico, né? Eu faço o melhor que eu posso, né? E há 18 anos eu estou em Mosqueiro, trabalhando aí com uma galerinha do ensino fundamental, né? Trabalho do 6º ao 9º ano e com os queridos da EJAI, né? Que são jovens, adultos e idosos, pessoas que eu aprendo muito a cada dia, né? A cada momento. A arte de cada um dá para aprender, né, professora? Nossa, viver é uma arte, né? Principalmente com eles, né? Porque é tanta coisa que eles ensinam, além da experiência de vida, né? Todo o universo cultural, né? É muita riqueza, assim, é muito bom. Então, professora Carmen, estamos falando de arte e arte é uma disciplina nas escolas, a gente sabe disso. Já há muito tempo eu estudei arte, você, né, estudou arte também, tivemos interesse de ir por teatro, como você falou, nos encontramos, somos amigos até hoje aí dessa arte do teatro. Mas enfim, eu gostaria que você dissesse aqui pra gente qual é a importância de se estudar arte nas escolas. Gente, a arte, eu digo assim, ela é uma das atividades que tá aí desde os primórdios, né? Antes da invenção da escrita, os primeiros grupos humanos eles já se comunicavam, né? Através das pinturas rupestres, das esculturas, dos gestos, né? Então, nós temos ali o surgimento, né, do que a gente chama das primeiras manifestações artísticas. Então isso já mostra o quão é vital para nós, né, essa necessidade de expressar, de se comunicar, né? E a arte, ela tem esse papel, né? Além dela ser vital para a nossa interação humana, ela é fonte de, vamos dizer assim, de cultura, de registro, né? Afinal, se nós conhecemos toda a pré-história,
por causa dos registros que aqueles grupos fizeram, né? Se, né, pesquisadores, paleontólogos, arqueólogos tiveram esses fósseis, esses objetos, esses restos, esses vestígios, né, porque esses grupos fizeram. Então, a arte, ela está presente, ela está aí acompanhando toda a nossa trajetória de vida, né, toda a trajetória humana. E através da arte nós conhecemos de onde nós viemos, né? Falar de arte é falar de quem nós somos, né, de onde viemos e o que ainda podemos, o que podemos vir a ser, né? Então, a importância da arte, ela é vital, né? Eu digo assim, desde criança eu era apaixonada por arte. Eu tive pais que me estimularam muito, né? E o meu pai era um exímio desenhista, eu não herdei muito bem esse lado dele, né? Mas sempre fui levada para as exposições, para as galerias. A minha mãe cantava, né? Então eu fiz balé, minha mãe me colocou no piano, então eu tive acesso a todo o universo, né? E fora esse universo, vamos dizer assim, da arte mais erudita, né? Também tive muito contato com a arte, com a cultura popular, né? Porque meu pai era de Soure, minha mãe daqui de Belém, então eu nasci no Rio, né? Meus pais moraram muito tempo no Rio, eu só cheguei aqui em Belém já aos 17 anos de idade, mas Belém sempre foi um point para mim, né? Um porto seguro, de sempre a gente estava aqui, então sempre tive muito contato, né? Com Marajó, né? Com a própria cidade de Belém, com vários lugares, e eu sempre tive muito, né, envolvida nessas questões da arte, da cultura local. Então eu sempre tive muito interesse em estudar arte, né? Eu sempre, desde criança, eu queria saber o que movia as mentes para produzir determinados objetos, para movimentar o corpo de determinada forma, né? Então eu sempre fui muito curiosa, e aí eu decidi estudar arte, né? Que foi daí também que a Carmen foi pro teatro, não é isso? Sim, eu lembro que meu primeiro contato com teatro quando era criança, né, porque eu fazia balé, e aí eu via do lado da academia que eu fazia, tinha um grupo de teatro, e eu ficava olhando, assim, aí tinham artistas conhecidos, né, isso lá no Rio, aí eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero representar assim, né, eu quero fazer isso, e aí eu comecei a fazer teatro, né, cursei um tempinho pequeno tablado e logo depois a gente veio para Belém, né, e foi quando eu comecei a fazer teatro com Cláudio Barradas, com Darcy Abadessa, com Sancler, né, que foram pessoas extremamente importantes na nossa formação, né. O teatro, gente, ele é muito importante na escola e na nossa vida, porque através do teatro a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a aprender a improvisar, né? A gente improvisa, a gente se prepara, a gente trabalha a escrita, a leitura, né? Então, eu digo que a arte, a importância da arte na escola é justamente levar todo esse conhecimento para a vida. A arte, ela está na vida da gente, né? Quando a gente vai se arrumar e se pensa, né, como algo estético, por que eu vou vestir tal cor? Por que eu vou usar tal sapato, né? A gente está pensando em arte, a gente está se organizando esteticamente, a gente está se curtindo o nosso corpo, né? Por que eu falo e gesticulo de tal forma, né? Por que eu ajo assim? Então, pensar uma obra de arte, né? A obra de arte, ela é um texto também. Quando eu olho uma pintura, uma instalação do Klinger Carvalho, que a gente olha lá, né, que faz aquela menção às embarcações dos ribeirinhos, né, que faz a gente pensar a nossa realidade, e até os artistas universais também, a gente pode se identificar numa Tarsila do Amaral, né, quando ela pinta o vendedor de frutas, que isso aqui, né, uma realidade tão amazônica, né, das pessoas que usam o rio, né, para vender frutas, verduras. Então a arte, ela é a nossa cultura, ela pulsa a vida o tempo todo, né? Então eu acho muito interessante, professora, o que você está falando, exatamente desse mundo da arte. Você deu uma navegada aí falando de música, falando de teatro, falando de pintura, falando de leitura. Então é até legal
desconstruir que o que muita gente pensa, que arte é tinta e é um pincel. Bora pintar o set, não é verdade? Pensa que não tem uma intenção, um propósito, né? Isso é muito comum a gente ver nas escolas, né? Sobre essa questão curricular, né? Como é que se pensa os nossos currículos? Como é que ele foi pensado e continua sendo pensado até hoje? A gente tem um currículo muito elitista, né? Muito voltado para o mercado, um currículo que prioriza matemática e língua portuguesa. Não que essas disciplinas não sejam importantes, claro que são, né? Mas essas inter-relações dessas áreas, o conhecimento ele é holístico, né? Então, para eu saber arte, eu preciso saber matemática. Né? O teorema de Pitágoras, né? A música tem uma relação muito grande com a música. Né? As notas musicais, as frações a gente pode estudar através das notas. Né? A própria pintura, ela é um texto, a gente pode escrever, a gente pode ler uma obra. Né? A geografia, quando a gente olha Portinari, quando a gente vê os retirantes e estuda toda uma geografia, a história, né? Quando a gente transita aí pelos tempos e vai estudando as diversas culturas e seus diversos tempos. Então a arte, ela não é simplesmente algo que é jogado sem intenção. Ela tem todo um cabedal de informação e de conhecimento, né? E aí, quando a gente olha para os nossos currículos, né, e vê a fragilidade com que ele lida, e infelizmente, né, não é só com a arte, né, é a educação física, é a língua inglesa, né, a geografia, a história, que são sempre relegados, né, são sempre renegados. Né? Então, eles sempre pensam que português e matemática, a língua portuguesa e a matemática são as disciplinas salvadoras, né? E aí dão 5 aulas para essas disciplinas e, infelizmente, a gente vê que há quem se orgulhe de o aluno não sabe matemática, e a pessoa se orgulha disso, né? E às vezes o profissional que está ali não consegue sequer fazer uma ponte da matemática com a realidade do mundo. Né? Para que serve esse teorema de Pitágoras, afinal? Por que eu estou decorando determinada regra, determinada fórmula? Né? Na língua portuguesa, por que eu tenho que saber que o complemento, não sei o que, uma oração coordenada, não sei o que, não sei das quantas, né? Por que a gente tem que saber isso? Como é que isso está relacionado à nossa realidade, né? Então, isso tudo são coisas que me incomodam, sempre me incomodaram muito. E aí a gente vê que as pessoas pensam que a arte está lá distante, que a língua inglesa está lá distante, que a geografia está lá distante. Não, é tudo um diálogo, né? Mas nós temos um currículo preparado para formar mão de obra barata, né? Onde o aluno precisa saber as 4 operações e muito bem, que a gente observa o currículo onde se supervaloriza a língua portuguesa e a matemática, onde como se o aluno só precisasse aprender as 4 operações, decorasse fórmulas aí, sem saber o sentido de tudo isso. Né? E a língua portuguesa, como se ele tivesse que decorar todas as normas cultas, sem saber o sentido disso, né? Então, é muito preocupante isso para mim, porque existem, né, um conjunto de pensamentos, de disciplinas, de áreas do saber que compõem o mundo em que a gente está. Né? A gente olha para um edifício, para um prédio, para um casarão antigo e a gente está vendo matemática. Tá, sim. A matemática está em todo lugar? Está, mas a arte também está. Né? Quando a gente vê as formas geométricas, quando a gente vê as linhas, as cores, quando a gente percebe as composições que estão formadas ali. Né? Isso é arte, gente. Então, o nosso currículo, que infelizmente foi pensado para agradar uma hegemonia, um grupo hegemônico, né? Em que a gente prepare mão de obra barata para a sociedade, ele está sendo priorizado aí por muito tempo, né? E aí eu pergunto até quando, né?
Só que são questões que são muito complexas, porque a gente fala de currículo, a gente vai falar de formação inicial, né? A gente fala de como essas disciplinas são vistas dentro, lá no chão da escola, né? E a gente pensa também um pouquinho, um pouco o inverso, né? Se cobra tantos títulos para um professor numa universidade e esquece de cobrar também essas competências lá, desde o início, né? Desde o pequenininho que está lá, né? Que está aprendendo a pegar no lápis, que está aprendendo a motricidade, que vai aprender a ver as cores, que vai aprender a ler o mundo, né? E Carmen, qual é o maior desafio de fazer com que o aluno, ele também pense que a disciplina arte é importante para a vida dele? Olha, eu acredito que o desafio, ele tá antes da gente conseguir fazer com que o aluno perceba essa importância, é preciso que a gente faça que os profissionais percebam essa importância. Enquanto professor de língua inglesa, enquanto professor de educação física, acaba sendo assim, para que eu vou estudar, para que eu vou fazer isso aí, se eu vou, isso aí não vai contar lá na minha avaliação. Ou então na educação física eu só vou jogar bola. Isso, tem né? isso. Então a gente precisa primeiro amadurecer a nossa formação inicial, amadurecer a nossa concepção de educação, né? A gente precisa mudar essa visão hegemônica, né? Para que a sociedade comece a perceber, os pais, os responsáveis, comecem a perceber que os filhos têm direito a esse saber como um todo e que não existe, né, educação, disciplina, área do saber superior a outra, né? Não existe. Professora, você falou inclusive, tocou aí no nome dos pais, né? Os pais também pensarem de que eles também têm que pedir para o seu filho estudar arte. Porque às vezes o pai diz assim, vai estudar português, vai estudar matemática, aí não cita a arte. Isso acontece, não é verdade? Demais, né? Demais. E ainda tem uma questão aí, né? Que a gente vê na própria escola, né? Profissionais que estão à frente, né? Coordenando grupos de professores licenciados, que em avaliação de aluno fala assim, esse aluno aí, ele só quer desenhar, não consegue nem enxergar a potencialidade que esse aluno tem, né? Para o desenho, esse olhar, essa sensibilidade, né? Ou então fala assim, olha, seu filho é muito problemático, ele só quer jogar bola, ele só quer estar correndo na quadra. Então, enquanto nós ainda pensarmos que essas potencialidades, que essas habilidades de desenhar, de cantar, de dançar, de jogar bola, né, de correr, que isso é muito bom e precisa ser estimulado, porque isso desenvolve o intelecto, né, a criatividade, as relações sociais, as relações humanas, as interações, né? Então nós precisamos melhorar esse nosso olhar sobre a educação. Né? E muito. Professora, o que exatamente os nossos alunos estudam dentro da disciplina arte? Bom, assim, na educação fundamental, no ensino fundamental, né, é muito importante que eles tenham esse olhar de alfabetização, né? Porque para que um aluno seja um fruidor, né, poder ir numa galeria, num teatro, assistir a um concerto musical, é preciso que ele seja alfabetizado para ele conseguir, né, ter essa leitura. A gente não aprende a ler os textos, né? Então a arte, em todas as suas linguagens, elas são textos, né? Então é preciso que o aluno entenda as linhas, as formas, essas composições, entender a voz, por que existe um determinado timbre, né? Saber usar seu corpo, o movimento, a direção, para que ele consiga chegar a ser um fruidor, né? Porque as crianças, elas gostam, né? Elas gostam, só que elas vão perdendo esse interesse no meio do caminho. Por quê, né? Porque a nossa educação não valoriza, não estimula. Nós não temos escolas preparadas para estimular
esse processo de alfabetização, né, de percepção da arte dentro das escolas. Né? Inclusive, professora, tem essa questão também de criar essa cultura dentro de casa, de visitar as galerias de arte, de ver obras como essa aqui, por exemplo, né, que está aqui no nosso, que tá no nosso cenário. Então, você, enquanto professora, prepara o aluno para isso também. Sim. Né? Mas isso também não precisa vir de casa. Olha, hoje, domingo, nós vamos visitar a galeria de arte tal, no centro de Belém ou qualquer outro lugar. Tu tocaste assim num ponto fundamental, né? A educação, ela é papel da escola, mas ela é papel da família também, né? Nós temos isso na Constituição, né? Então, é muito importante que os pais estimulem cobrem mesmo, né? Essa questão do estudar, desse acompanhamento do estudo em casa, mas infelizmente a gente sabe que esse universo cultural, ele não é estimulado. Essa obra, né, eu trouxe do Rio de Janeiro, né, de um artista de rua, né? Ele pintou esse quadro, ele estava na Feira de Ipanema, e ele me mostrou, né? E eu comprei, achei maravilhosa e mostrei para os meus alunos, né? Porque eles acham que só quem produz arte, né, é o Pablo Picasso, né? Ou quem faz teatro, né? É só um Miguel Falabella, é só uma Fernanda Montenegro, que são artistas maravilhosos. Mas nós também temos os nossos artistas, e o artista não é só aquele, eu falo assim, vocês também podem ser, né? Então eu trouxe essa tela, mostrei para eles, né? Eles produziram lá, fizeram a releitura deles, né? Eles falaram, professora, a gente pode fazer a nossa releitura? Eu falei, sim, só que aqui a gente vai fazer voltado para a nossa realidade. E aí eles fizeram, né, representaram a comunidade perto deles, onde eles moram, onde é que eles vivem, e isso foi até um ponto de discussão, né, porque a gente foi falando, né, olha aí a geografia, né, do crescimento desordenado da cidade, eles foram pontuando, professora, aqui aí fomos falando da questão do saneamento, professora, na minha rua tem tal coisa assim, eu falei, como é que tu vais representar isso aí no teu trabalho, né? Então é muito legal, é muito importante isso. A arte, ela permite esse olhar crítico, esse olhar social, esse olhar da coletividade, né? Ela faz com que a pessoa se enxergue, se sinta pertencente ao seu lugar, né? E o quadro veio do Rio de Janeiro, mas eu vou perguntar, onde entra a arte amazônica, a arte da nossa terra, dentro da sua sala de aula? A todo tempo, a todo momento, né? Até porque nós vivemos rodeados de paisagens, né? E aí nós temos Klinger Carvalho com as instalações dele, né? Nós temos Emmanuel Nassar, temos Alexandre Sequeira, que faz um trabalho maravilhoso, né, que ele fotografa a vivência, pessoas, né, dentre as florestas, e faz trabalhos riquíssimos. Nós temos o Chicaoca, né, que inclusive foi da oficina já na minha escola de confecção de fotografia, e a própria paisagem ao redor, né? Os alunos têm a oportunidade de observar a sua paisagem e dar aí uma releitura, fazer um trabalho a partir desse olhar, né? E como você trabalha no distrito de Mosqueiro, Sim, né, professora? Trabalho. E a própria região Mosqueiro entra na sua sala de aula certeza, também? Mosqueiro, né? Tem muito de arte para mostrar? Tem, né? E tem lá todas as atividades culturais, as práticas culturais. Lá em Mosqueiro nós temos quadrilhas juninas muito, né, que tem assim uma expressividade muito grande, né? Nós temos pessoas que trabalham com artesanato, temos poetas que moram lá, escritores, né? Então tudo isso é levado, a gente pode levar isso para a sala de aula, né? Levar todo esse universo, toda essa vida, né? Porque a arte é isso, né? A educação é isso, ela vem do local para o universal, do universal para o local. Esse diálogo, ele é constante, né? Não existe uma coisa só universal, uma coisa só local. As coisas estão sempre em diálogo, né? É importante que os alunos percebam, né, que eles transitam
né, num determinado local e que esse local também tem uma relação com macro, é micro e macro dialogando o tempo todo, né? E se descobre talentos na sala? Muitos, muitos, tem muitos alunos que desenham muito bem, eu tenho alunas que dançam, tem uns que cantam, a gente descobre assim talentos pra caramba. Eu fico assim, eu falo assim, aprendo com vocês, porque inclusive uma aluna me ensinou a fazer lá um movimento de dança que eu falei, meu Deus do céu, né? Eu digo assim, olha, não sei como é que a minha labirintite não me atacou aquela professora, então aprendo com eles, é uma troca assim maravilhosa, né? Porque é complicado, eu sou de artes plásticas, né? Então, mas eu transito pelas demais linguagens, porque a gente consegue sim fazer esse diálogo, né? Sem cair numa polivalência, eu não vou dar conta da especificidade do outro, mas a gente pode dialogar sim, né? E nesses diálogos, o que a gente aprende muito com os alunos, né? Eu estava dando uma aula para eles, aí apresentei um vídeo, né, de um garotinho que estava cantando, um pequenininho, nesses programas aí de... Sim. E aí o menino falou assim, professora, olha só o que eu faço. Aí ele cantou, tu precisavas ver a afinação. Aí o menino me deu uma aula. Né? Ele falou, professora, mas... Aí o colega dele falou assim, professora, eu não vou fazer porque eu não consigo fazer isso. Aí o próprio colega falou, mas você tem a sua voz, eu tenho a minha, cante com a sua que eu canto com a minha. Aí eu achei muito bacana, né? Então isso são aprendizados que a gente vai tendo, né? E que a arte ela vai promovendo, né? Sim, essa humanidade, essa troca, essa sociabilidade das coisas, né? Então, para mim... mais arte nas escolas, né? Mais valorização de espaços culturais na cidade, né? Isso é importantíssimo, né? É verdade. Então, assim, professora, o que é que dá para falar aí para o nosso público, para o papai, para a mamãe, né? Que tem o filho, que está lá no ensino fundamental, que também está no médio, porque eles estudam também arte, né? Sim. Então, assim, o que dá para dizer para eles incentivarem os filhos a ter um olhar diferente, melhor para a disciplina arte, né? Não só que eles estimulem os filhos, mas que eles também se estimulem, né? Aí frequentar mais esses lugares culturais, a eles irem sim, porque geralmente, né, tem aquela preocupação, eu não vou entrar no Teatro da Paz, porque o Teatro da Paz ele oferece visitação grátis, ele oferece espetáculos, concertos grátis, né? E a gente pode sim, é um espaço que está aberto para todos, né? Além disso, tem vários outros lugares, né? A gente pode ir nas galerias, né? Agora, o grande problema, né, que quem mora em Mosqueiro tem esse problema de acesso, né, para vir a Belém. Então, geralmente nós temos que levar, né, para Mosqueiro, né, fazer a nossa exposição virtual, mostrar para os alunos pelo data show, porque tem muitos que não conseguem vir a Belém, né? Sim. Então isso é uma coisa também que seria muito boa, as políticas públicas abrirem esses espaços, né, em localidades que precisam de um deslocamento maior, né? E é importante que os pais cobrem nas escolas, né? Eu quero saber como o meu filho ou minha filha, ou o menino que eu cuido, né? Como é que ele está em língua inglesa, como é que ele está em educação física, como é que ele está em arte, né? Porque o mundo pede um conhecimento, né? Não é só a língua portuguesa e a matemática, né? Porque se esse currículo fosse tão maravilhoso assim, nós não teríamos problemas ainda no aprendizado em matemática e língua portuguesa e todos os problemas já estariam resolvidos, né? Então há uma questão aí que nós estamos insistindo num erro, né? Então precisamos ver, né, como é que a gente resolve isso com mais sensibilidade, com um currículo menos hegemônico, né, que vá no contrafluxo dessa hegemonia, que pense mais, né, nesse diálogo democrático, nesse diálogo mais aberto à cultura, né? Isso aí. Bem, gente, ó, vocês
estão vendo aí, ouviram, né, a gente falar aqui de arte, e eu espero que tudo que a professora Carmen Carvalho falou aqui para vocês, que a gente consiga refletir, consiga pensar em arte, né, professora? Mas agora, gente, eu quero falar aqui com a professora, porque ela não é só professora, ela também é apresentadora, ela também é atriz, e eu quero saber como é que tá a vida da professora Carmen Carvalho como atriz primeiro. Ai, gente, nem me fala. Que saudade que eu tenho dos palcos, olha. Que saudade que eu tenho dos palcos, né? Foram tantas peças, né? Foram tantos, assim, tantos espaços, né? Teatro da Paz, Margarida Esquivazapa, foi na Praça da República, no anfiteatro, foi no Valdemar Henrique, né? Eu lembro assim que a gente tinha um grupo, né, que era tão bom, que queria fazer teatro, até fazer performance nas ruas para ganhar dinheiro, a gente fazia, né? Gente, eu tô com muita saudade de fazer teatro, vou voltar para os palcos, vamos, Opa, né? Belém vai ganhar, Belém vai Vamos, ganhar, vamos. Belém vai ganhar coisa boa Vamos. aí. Muito tempo parada e assim, mas o teatro continua na gente, né? Sempre Isso. que a gente tem um tempinho, olha aí esse apresentador maravilhoso, Oh, meu Deus. né? Carmen, como apresentadora, porque eu sei que tu apresenta um programa web como o nosso aqui, o Bom Dia com Dicas, eu gostaria que tu falasse aí pro público, convidasse o público para assistir também o teu programa. É assim, na verdade, né, tem o Clube do Café, que ele surgiu com um objetivo didático, né, para levar assim discussões para os meus alunos, né, e aí a gente fazia umas entrevistas com os alunos, levava os alunos para falarem e tal. Depois ele foi crescendo e eu comecei a entrevistar pessoas, né, como o Sander e Fui várias também outras pessoas, entrevistado. né, radialistas, outros professores. Sempre tem pessoas da moda, né, pessoas do teatro, e a gente ia entrevistando. E aí agora a gente está também com uma proposta, né? A gente está com uma doceria lá dentro do Clube do Café, promovendo doces e salgados e tudo mais, porque a gente precisa sobreviver, né? Isso também. Aí, e temos também, né, o mulher.com, que é um espaço maravilhoso, né, que trabalha com mulheres, que visa empoderar mulheres, trabalha com oficinas de mulheres, escuta ativa e tudo que vocês possam imaginar focado no universo feminino, tá? Então sigam a gente, Já pode dizer, né? já posso as redes dizer, sociais, tá, obrigada. dica. Sigam a gente no Instagram, mulher.com21, né? E o Clube Underline do Café, tá? Sigam a gente, o Clube do Café tá aberto para quem é poeta, quem pinta, a gente vai promover exposições virtuais lá no Clube do Café, tá? Vamos também fazer entrevistas e o mulher.com também, tá? Tá vindo aí com novidades, tá? E sigam a gente lá. E as redes sociais da professora Carmen Carvalho, bora pra galera te seguir lá também. Vamos lá, né? A gente tem o CL Mendescar 43, tá? Lá no Insta. Siga lá, gente. Isso aí. Bem, gente, ó, eu quero agradecer, professora Carmen Carvalho, por ter aceitado o nosso convite para falar de arte, que é muito gostoso falar. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho na tua escola. Qual é a escola? Dona Tila Santana Lopes. Opa, legal. Então já manda beijo aí para todo mundo, que eu sei que a galera lá vai te assistir. Eu também quero mandar um beijo para todos os teus alunos e eu espero que essa luta com a arte, né, chegue, né, ao objetivo de fazer com que todos pensem, né, na arte como ela deveria ser pensada. Eu quero também, não posso deixar aqui de fazer um agradecimento muito especial, né, para uma diretora que a gente teve na escola, Marci Guima, né, que também trabalha no mulher.com comigo, que é uma gestora maravilhosa, né, que foi incentivadora de muitos trabalhos na escola, que assim promoveu, né, vamos dizer assim, uma iluminação, né,
na escola, que fez tantos trabalhos maravilhosos, valorizou o trabalho da equipe e que foi assim maravilhosa mesmo. Sou muito grata à diretora que fez esse excelente trabalho, né? Quando a gente quer, né, a gente vai à luta, né? Porque a gente reclama muito das políticas públicas, claro, né, que precisam apoiar, precisam fazer a parte delas, mas é aquela velha frase, né, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, lutar pelo que a gente não tem, que a gente precisa ter, mas a gente não pode cruzar o braço, né? A gente tem que arregaçar a manga. Então eu fiz isso e fui muito incentivada por essa diretora, que mulher de luta, que arregaçou a manga, que ficava lá com a gente dia e noite trabalhando e promovendo assim vários eventos na escola, eventos culturais de qualidade. Muito obrigada. Isso aí, homenagem bem feita aí, né, professora Márcia. Então, gente, ó, muito obrigado pela companhia de vocês hoje, que vocês tenham aí uma ótima semana. E não esqueçam de ir lá no canal do YouTube do Bom Dia com Dicas, se inscrever, marcar lá, curtir, comentar, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? O Bom Dia com Dicas é arte também, então eu conto com o apoio de vocês nessa arte que eu tô fazendo aí, já vai fazer um ano, já que eu estou nessa luta com este programa e eu conto com o apoio de vocês. E estamos no Instagram, Alessanderelli, lá também tem todas as postagens do programa e vocês podem seguir também a página do Facebook, que é sanderlima.jornalista. Um grande obrigado e até o próximo programa.